Então, a partir de agora eu começo a gravar a nossa aula aí. Então, como sempre fazemos, nós só um minuto. Nós começamos sempre com a aula assíncrona, não é? Então, a aula assíncrona foi sobre esse gigante da literatura angolana. Muito embora não tenha nascido em Angola, gente, ele chegou muito criancinha lá, né? Chegou muito criancinha e tomou Angola como a sua nação. Tanto é que incorporou o nome Luandino, não está no nome dele de batismo. Luandino é homenagem à capital de Angola, ok? Então, nem vou precisar perguntar a vocês se leram o texto, porque eu sei que vocês leram, como bons alunos que são. De toda forma, eu irei fazer um breve resumo do conto A História da Galinha e do Ovo. Então, algumas informações ligeiras sobre ele. Como eu falei, o nome dele não consta Luandino, né? José Vieira Mateus da Graça. Eu conheci pessoalmente, gente, uma pessoa dulcíssima assim, no trato, né? Hoje ele está bem velhinho. A última informação que eu recebi é que ele estava bem doente, né? Então, ele nasceu em 1935 aí. Já tem um bocado de anos aí. Quem é bom de fazer conta aí, 90 anos, 91 anos. Façam a conta aí para mim, por favor. Então ele já tá bem, né? Não, minha avó é de 90, de 22 e tem 99 anos, né? Então o certo é que ele tá bem doentinho, né? Chegou muito jovem, muito criança em Angola, a infância dele toda em Angola. Inclusive ele tem um livro, né, falando sobre essa infância dele, um livro maravilhoso eu tenho, né, e lutou pela independência, mas não em armas, né. O trabalho dele foi mais nos bastidores, até porque uma boa parte do período da luta pela independência ele esteve preso, né. Ele foi preso. Exerceu vários cargos em Angola, né? Foi o diretor da televisão, né, estatal de Angola. Então, vários cargos. Membro fundador e secretário-geral da União dos Escritores Angolanos. Diretor do Instituto Angolano de Cinema. Então, vocês veem a amplidão do conhecimento desse senhor, não é? E aí tem esse fato pitoresco. Ele venceu o Prêmio Camões de 2006. Para quem não sabe, o Prêmio Camões é o maior prêmio que alguém que escreve em língua portuguesa pode receber. Vários brasileiros já receberam, né? Já receberam o Prêmio Camões. E então ele recebeu o Prêmio Camões de 2006, mas recusou o prêmio, porque disse que era um escritor morto, né? Ele fazia de fato vários anos que não publicava livro nenhum. Mas logo depois de ter recusado, ele lançou um livro, né? Mas de toda forma tem esse elemento. Outra questão sobre a trajetória dele eu vou mencionar quando falar do livro Luanda. Vários prêmios que ele ganhou aí, né? Okay? Então aí, pessoal, eu deixei para você nos slides os resumos de alguns livros, que são esses que estão em vermelho, né? Esses que estão em vermelho aí. A Cidade e a Infância é o livro que eu mencionei, que ele traz um retrato ficcionalizado, né, dos verdes anos que ele viveu em Angola, né? Na infância dele. Então os livros que estão em vermelho, vocês têm um breve resumo, é mais para aguçar o desejo de vocês, né? Então o mais importante é falar sobre as marcas da obra dele. Primeira coisa que chama a atenção, eu falo mais à frente, mas já chama a atenção, quando você se depara com o texto dele, é um tratamento da linguagem que às vezes soa estranho, você acha que ele está errando, mas não é, a gente vai falar sobre isso. Outro aspecto marcante é uma literatura totalmente engajada, né? Uma literatura que se volta para denunciar, né, a situação em que vivem os pobres de Angola.
Ali na periferia de Angola é que ele extrai os personagens que dão vida às suas histórias, né? Então são pessoas simples, semi-analfabetas, né? Pobres, alguns deles miseráveis, né? Daí mesmo, ao escolher esse palco, esses personagens, automaticamente alguns temas vão se destacar na obra dele: a discussão da fome, a pobreza, né, a opressão dos desvalidos. Então é uma literatura engajada nesse sentido. Mas não é uma literatura panfletária, porque isso seria reduzir o texto dele a uma obra a serviço de alguma coisa. Então, na verdade dele, ele faz isso, ele discute essas questões todas, atrelado a um projeto escritural interessantíssimo, né? Ele é um autor respeitado no mundo inteiro, né? Não à toa. Então, nesse tratamento da linguagem, você observa essa aproximação com a fala, não é? Com a oralidade. Aliás, é uma marca da literatura africana como um todo, né? Então, trazer a literatura para perto de uma tradição. Esses países da África, uma boa parte deles, tem uma tradição de uma literatura oral. Estou usando essa expressão como uma licença poética, porque são dois termos que se repelem. Literatura é texto escrito, oralidade é texto falado, né? De toda forma, seguindo essa tradição, né, ele se aproxima das histórias, por isso ele usa histórias com E, do mesmo jeito que usa o Guimarães Rosa, né? Então os griots, que eram os tradicionais contadores de história, ele se aproxima deles, seja no estilo, seja apanhando histórias da tradição oral. A escrita alegórica tem a ver com o fato de que aparecem elementos dentro da literatura dele que tem mais de uma camada de significado. Tem uma camada superficial, tá? Mas esses elementos, eles têm uma outra dimensão de interpretação. Então nós vimos isso no conto da história da galinha e do ovo. Vou falar sobre isso. Que os personagens ali são, na verdade, simbólicos. Eles são alegóricos. Eles representam algo que estão acima da individualidade deles. Então, aparece, por exemplo, o cajueiro em uma das histórias de Luanda, que é a segunda história. O cajueiro é a representação da própria Angola. O cajueiro, pessoal, aparece... O cajueiro é símbolo de Angola, né? Ele aparece na segunda história. E os personagens mesmos, ele encarnam, né? O ovo e a galinha são alegóricos, tudo isso. Então, alegórico é aquilo que pode ser interpretado numa dimensão maior do que se vê na superfície. Só para exemplificar, as parábolas de Jesus, quando falam lá do semeador, né, das sementes, das aves que comem as sementes e tudo, cada um desses elementos tem uma outra interpretação, tá? Quando você dá ao texto uma dimensão maior. Então as palavras de Jesus não devem ser interpretadas como uma mera historinha para a criança dormir. Por trás dela está embutido uma mensagem muito maior, no caso de caráter espiritual. E aí vem, pessoal, esse tratamento da linguagem, tanto do ponto de vista estético como do ponto de vista político, só para recuperar o contexto em que ele começa a fazer isso. O Luanda é o primeiro livro que ele faz, começa a abalar a linguagem. Até aí, os livros dele eram normais. Por exemplo, A Cidade e a Infância, que eu tenho, é um livro sem invenção de palavras, né? Com a sintaxe normal, portuguesa, tal. Mas a partir de Luanda, que é um livro de 64, ele começa a usar o tratamento da linguagem, pessoal, dentro do projeto de emancipação política. Como assim? Angola queria se libertar de Portugal, tanto do ponto de vista econômico, político, como também cultural. Libertar-se de Portugal culturalmente significava para alguns abandonar a língua portuguesa.
Para outros não. Era usar a língua portuguesa a favor de Angola. É como um troféu de guerra. Eu venci o outro e eu tomo dele alguma coisa. No caso, eu tomei a língua não é mais sua. Se quiser pode até usar, mas a língua agora vai ser colocada a nosso serviço. Então ele começa a explorar, ele começa a trabalhar a linguagem, pessoal, dentro desse projeto de distanciamento da cultura do outro. Não apenas não repetir mais modelos, como também refazer a língua, né? Dar outros significados. E como ele faz isso, pessoal? De uma maneira interessantíssima, né? Antes tem essa questão da perspectiva utópica. O que é a perspectiva utópica, pessoal? É aquela que sonha com novos tempos, né? Acredita que o futuro trará a emancipação, a liberdade, essa coisa toda. Então, a literatura dele, pessoal, ela encena, ela iconiza, ela dramatiza, ela representa no plano literário essa perspectiva de que o mundo vai mudar para melhor. Então, por isso a literatura dele, mesmo falando de fome, de miséria, de tudo, ela tem um desfecho, né? Um desfecho que aponta para uma melhoria. Os filmes do Charlie Chaplin, pessoal, dos Carlitos, terminavam sempre com ele numa estrada caminhando em direção ao horizonte. Isso tem a ver com essa perspectiva utópica. É acreditar que você está caminhando para novos tempos, né? Daí os horizontes largos e amplos. Na literatura, como é que você faz isso? Uma das formas é criando um final feliz. Então, muito embora ao longo do texto você tenha o sofrimento, a amargura e tudo, no final você tem essa perspectiva de uma liberdade, né? De uma felicidade vindoura. Daí, então, quem leu, né, o conto A História da Galinha e do Ovo, sabe como é que ela termina bem, né? Então é essa solução. Ok? E aí, gente, vamos para essa parte importantíssima. Posso pulando aqui. Como é que ele reinventou o português? Nós temos várias maneiras de fazer isso. Ele escolheu a dele. Como é que faz Mia Couto, pessoal? Mia Couto reinventa a língua criando palavras novas, como também o fez Guimarães Rosa. No caso de Luandino, ele escolheu um outro caminho. Ele obrigou a língua portuguesa a entrar dentro do quimbundo. O quimbundo é uma das línguas de Angola. Então ele obrigou o português a funcionar segundo as regras do quimbundo. Então, quando eu falo sobre isso, eu sempre gosto de exemplificar. Imagine se, a partir de hoje, eu fosse falar o português seguindo as regras do inglês. Então, toda pergunta que eu fosse fazer em português, que tivesse o verbo ser ficaria lá no começo da frase. É você um estudante, né? Está feliz com a realidade? Eu colocaria sempre o verbo lá no início. Mas ia muito além disso. Imagine como ia ficar as flexões verbais no português. O verbo brincar. Eu brinco, tu brinco. Ele brinca. Nós brinco, vós brinco, eles brinco. Ficaria mais ou menos assim, né? Porque no inglês você tem a flexão ali na terceira pessoa. As outras vão ficar da mesma maneira. Então o nosso português ficaria estranhíssimo. Quando eu pego uma língua africana e forço uma língua europeia a funcionar como ela, o caldo engrossa mais ainda. Então aí tem alguns exemplos. Fusão de termos, junção de termos, dois termos juntos. É o que faz o Mia Couto. Pega duas palavras e junta. Abençonhada é a mistura de abençoada e de sonhada. Adjetivação de substantivo ou particípio passado. Essas coisas são estranhíssimas até para explicar, né? Então, o substantivo funciona como adjetivo.
Inversão de palavras na frase. Bom, o português é muito flexível quanto a isso. Eu posso inverter. Só que tem determinadas coisas que não dá para inverter. Por exemplo, carro azul. Azul carro. Ah, professor, teve um cidadão que criou a música Azul Caneta. Pois é, para vocês verem, né? Então, algumas coisas não dá para inverter na língua portuguesa. A elipse do artigo, da preposição, da conjunção que, do verbo haver. Elipse é desaparecimento, né? Então, desaparecem termos dentro da oração que a gente fica perturbado. E aí tem outros sentidos. Olhem essa frase. O João lhe bateram na mãe dele. Gente, se a gente for interpretar uma frase dessa, tá muito clara para nós. Bateram na coitada da mãe do João. Pois não é nada disso. Essa frase tem o sentido de: o João apanhou da mãe. O João lhe bateram na mãe dele. Olha que coisa mais doida, não é? Mas não se assustem, pessoal. Dá para entender. Aqui e acolá provocarão, haverá ruídos aqui e acolá, mas dá para entender. Não se afastem de Luandino por conta de um exemplo que eu trouxe, né, para mostrar como às vezes realmente é complicado. Então dá para entender. Vocês que leram o conto certamente entenderam bem, né? Então olhem esse trecho da história do ladrão e do papagaio, que é a segunda das 3 histórias que compõem Luanda. Porque polícia é assim. Chegaram na casa da madrinha dele, nem que pediram licença nem nada, entraram e perguntaram ao rapaz mulato coxo, Garrido Fernandes. E quando ele adiantou sair no quarto, a cara cheia de sono, os olhos azuis a piscar com medo da luz da tarde, falaram, logo sabiam, ele tinha ido com um dos reis, um verdiano, assaltar o quintal do Ramalho da Silva e roubado um saco de patos. O Lomelina, que tinha falado tudo, não adiantava negar, melhor veste a camisa e vamos embora. Então essas partes que estão em negrito são as perturbações no padrão culto da língua portuguesa. Algumas delas nem causam estranheza para nós, porque na oralidade nós já cometemos essas infrações. Chegaram na casa, nós costumamos demais, né? Ele chegou na casa, na verdade aí teria que ser a preposição a. Chegaram à casa da madrinha dele, mas sentou na mesa para comer, ninguém diz sentou-se à mesa para comer, né? Ninguém sentou na mesa e por aí vai. Mas vamos ver como ficaria essa frase, esse trecho, traduzido para o português culto. Porque polícia é assim. Chegaram à casa da madrinha dele, nem sequer pediram licença, entraram e perguntaram por um mulato coxo. Então, aqui lá em cima estava, perguntaram um mulato coxo. A gente pensa que o mulato coxo foi ele que recebeu a pergunta. Não, ele é objeto da pergunta. Perguntaram por um rapaz mulato coxo chamado Garrido Fernandes. E quando este fez menção de sair do quarto, a cara cheia de sono, os olhos azuis a piscar com medo da tarde, falaram logo que sabiam que. Esses dois ques estão simplesmente, pessoal, desapareceram na frase lá em cima. É a chamada elipse. Falaram logo que sabiam que ele tinha ido com um dos reis, um verdiano, quer dizer, um filho de Cabo Verde, assaltar o quintal de Ramalho da Silva, tendo roubado um saco de patos. Só que nós temos uma perturbação, pessoal, nos tempos verbais, né? Então, quando você está falando de um passado e dentro dessa fala você tem um passado ainda anterior, você tem que fazer a flexão diferente, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, por aí vai. Disseram que o Lomelino é que tinha falado tudo, razão pela qual não adiantava negar, sendo melhor vestir a camisa e ir logo com eles. Lomelino é que tinha falado tudo, não adiantava negar, melhor veste, olha, é melhor vestir a camisa, né? Então melhor veste a camisa e vamos embora. Aí você vai dizer, professor, por que ele faz isso?
para poder marcar o território, dizer: esse é o nosso português, um português acomodado à maneira como nós, angolanos, olhamos para o mundo, né? Então é você adaptar a língua do outro aos teus hábitos prosódicos, né? A pessoa fala tão lindo, né? A maneira como você fala, a dicção, né? Imagina nós falando desse jeito, comendo palavras desse jeito, né? Vamos comendo as vogais átonas, né? O português de Portugal é muito fricativo, tem ponta, tem arestas, assim. Nós arredondamos, né? Então, em vez de a falar, nós dizemos falando. Esse ando é muito mais delicioso de falar, né? Nós abrimos mais a boca, né? Então o som sai mais amplificado, tá? Bom, não à toa muitos europeus gostam mais da nossa forma de falar, como também preferem o inglês dos Estados Unidos, né? Então o livro, pessoal, Luanda, ele já começa no título inventando, né? Em vez de um U, ele usa dois. Alguns interpretam como sendo como é que eu posso dizer o verbo, gente? Uivar, né? Como um uivo. Lu, né? Lu. Então esse uivo seria o gemido das populações colocadas à margem, né? Então o livro é composto por três contos: Vavó Xixe e seu neto Zeca Santos. O segundo, a história do ladrão e do papagaio. E o terceiro, a história da galinha e do ovo. Então vocês estão vendo que ele usa história com E, né? Essa é uma discussão que vai longa, gente. Longe, né? Alguns defendem história com E e história com H. Inclusive, há registro do história com E, né? Então já foi usado no passado. Alguns acham que isso é apenas uma invenção calcada no inglês, story and history, né? Story com S e history com H. Mas, então tudo seria com H. História inventada ou história real seriam ambos com H, você podendo usar o segundo com H maiúsculo, né? Mas voltando para a galinha, para a vaca morta, para a vaca fria, o livro, pessoal, tem um fato pitoresco sobre ele. Antes de ser publicado, ele recebe um prêmio, primeiro prêmio da novelística da Sociedade Portuguesa de Escritores. O Salazar, né? Salazar teve um AVC em 1969. Então, em 64 ele ainda era o ditador todo-poderoso. Ele ficou com raiva de premiarem alguém que era contra o Império Português, né? Desculpe, Império não, porque não estamos mais falando em reinado, né? Mas o Império nesse sentido, né? De domínio. Então ele era contra a colonização, era uma persona não grata ao ditador, e o ditador mandou fechar essa Sociedade Portuguesa de Escritores em Lisboa. E foi fechado, né? Então ele recebeu o prêmio ainda antes de ser publicado. Ok? Bom, rapidamente, pessoal, o resumo dos três contos. O primeiro conto, Xixe, em quibundo, significa formiga. Por isso, esse primeiro conto é interpretado como uma paródia da história da cigarra e da formiga. A vavó Xixe, vavó mesmo, viu, pessoal? Não errei, não. Então, a vovó Xixe, ela seria a formiga, e o neto dela, Zeca Santos, seria a cigarra. Boa vida. Só que quando você lê o conto, você percebe que Zeca Santos não é nada de preguiçoso. O pai do Neca Santos, gente, foi alguém que conspirou contra o governo português. Ele é preso, e daí o filho dele vira um maldito. É o filho do preso. Então ninguém dá emprego pro coitado. Ele procura emprego e não consegue. A idade dele não é dita, mas ele deve ser ali um adolescente, né?
dos primeiros anos da adolescência. Ele é apaixonado por uma moça, mas essa moça só quer saber dos brancos, né? Ela é negra como ele é também. Então, rapaz, tem umas cenas muito tocantes. Ela acendia o fogo, pessoal. Colocava água dentro do fogo, da panela, ao fogo, mas não tinha nada para colocar dentro. Era só para não perder o hábito. Essa cena aparece também, gente, num livro fabuloso que eu coloquei em cordel, chamado O Velho e o Mar, né? O Velho e o Mar, a mesma coisa. Ele não tem nada para comer, né? Então ela acende o fogo e coloca a panela com água sem ter nada para colocar dentro. Então ela, gente, fica cuidando desse neto e eles vivem numa pobreza absolutamente extrema, né? E termina de uma maneira muito bonita com ele e ela abraçados, né? E uma lágrima correndo dos olhos do Zeca Santos. O segundo conto é um conto engraçado. Ele conta a história de um rapaz aleijado que era louco pela uma vizinha. Só que essa vizinha, pessoal, não estava nem aí para ele. E essa vizinha tinha um papagaio. E esse papagaio, gente, pense numa coisa horrível. Multiplica por 4 e eleva ao quadrado. Esse papagaio que ela criava, gente, quase não tinha penas. Passava o dia em cima de um galho de uma planta morta, comendo formigas. Então ele, para que ela desse mais atenção a ele